No segundo turno, na virada do turno, alguns clubes grandes vão ter dinheiro para contratar. O Náutico tem essa grana para contratar? Não. Então o Náutico vai lutar para não cair. Fala pessoal do canal Ricardo Rocha 3. Tô com a fera. Tamo junto, hein? Tamo junto agora. O homem chegou. Tamo onde é mesmo? Aqui é o... Aqui é o Caldinho do Neném. Caldinho do Neném. Galera boa. Galera boa. Pessoal, então, a gente vai comentar aqui um pouquinho com vocês sobre o jogo que vai acontecer amanhã. Entre o time do Náutico e o Novo Horizontino. Lembrando que o Novo Horizontino já vem com 2 vitórias contra grandes clubes. Bahia fora e o Vasco dentro de casa, onde o Vasco não perdia. É o único time que não perdeu nas séries A, B, C e D. E o Vasco perdeu. O atual momento do Náutico o favorece? É difícil. Jogo cascudo. Eu vi o jogo deles, né, do Novo Horizontino contra o Bahia. Vi o jogo. Ganharam de 1-0, uma equipe bem montada, né, ganhando bem do Bahia. Ganharam bem. Tá, um jogador expulso. E depois contra o Vasco da Gama. Jogaram muito bem. Né? É uma equipe fora de casa que busca velocidade no contra-ataque. O Náutico vai encontrar um time cascudo e motivado. E outras duas equipes que você falou, Vasco e Bahia, estão no G4. Né? E G4, eles ganharam em Salvador, ganharam em casa e agora vem jogar em Recife contra o Náutico. E o Náutico precisa jogar bem. O Náutico tem problema seríssimo. O Roberto não consegue, a expulsão, a contusão. Às vezes se falam muito, se perder o treinador vai cair. Não, mas não é treinador não, no Náutico não. Eu acho até que o Roberto tá fazendo um bom trabalho. Eu acho agora que o Roberto tem uma parcela mínima de culpa. Mínima. Porque o time do Náutico não... Na verdade, o Náutico não tem elenco. Não tem. Plantel para esse tipo de competição, onde tem que ter essa rotatividade, e o Roberto vem sentindo bastante. E a pressão existe pelos resultados. Para você ter uma ideia, o Náutico não vence há 5 jogos. É muita coisa e a pressão é em cima do Roberto. Não, e dependendo a virar o turno como tá, o Náutico hoje, o último do Z4 tem 15, o Náutico tem 15. A diferença é o número de vitórias, saldo de gols, enfim, então é muito pouco. Eu falei, quando virar o turno, tem que tentar distanciar um pouco, 4, 5, 6 pontos, se puder, para ficar numa boa. Agora, precisa ganhar dentro de casa. E se não ganha dentro de casa, vai complicar. Porque no segundo, eu tinha falado isso, no segundo turno, na virada do turno, alguns clubes grandes vão ter dinheiro para contratar. O Náutico tem essa grana para contratar? Não. Então o Náutico vai lutar para não cair. O Náutico não vai lutar para subir. Ou ele vai lá em cima, que terminar a virada de turno com 14, 15 pontos, com Vasco, Grêmio, Bahia, o Sport que está na Cruzeiro que já distanciou. Não, o Sport, se eu não me engano, é 8, 9 pontos. O Sport tem 8, 9 pontos. O Sport com o Vasco. Com o Vasco no Rio de Janeiro, então, com mais de 65 mil. Nessa pressão. Mas o Sport jogou bem contra o Cruzeiro no segundo tempo. Jogou melhor. Apesar de ter metido 1-0 no primeiro tempo, eu vi o jogo, gostei do segundo tempo. Então o Náutico precisa ganhar. O torcedor do Náutico que for aos aflitos não vai para vaiar, não. Apoia o time. O Náutico precisa do seu torcedor. A virtude do Vasco da Gama, é o seguinte, é que o Vasco, se você pegar os jogos de São Jorge, não tem jogado bem, mas a torcida é um caldeirão. O Náutico precisa voltar esse caldeirão. Porque tudo bem, não dá para subir, agora não dá para cair para a Série C. Para você ter uma ideia, o clássico que teve contra o Sport foi aí, somente menos de 7 mil espectadores, torcedores ali, é muito pouco. E eu vejo que o Náutico, assim, tem nesse momento 2 jogadores muito importantes. Um é o Perry e o outro é o Jean Carlos. São 2 jogadores fundamentais no time do Náutico. Está se falando que o Jean Carlos pode ir para o time do Botafogo e tudo mais. Mas assim, o Roberto Fernandes falou esta semana, depois do último jogo dele, que esquece tudo o que passou, foca nesse jogo, a gente tem que dar tudo nesse jogo, porque senão vai ficar muito difícil a vida do Náutico, que vem muito pressionado. E não adianta aquilo que eu falei, vir outro treinador para quê? Se não conhece o que é a história do Náutico, não conhece o que é o Náutico, não vai mudar muito com os jogadores que tem, com as lesões, com tudo. Não é um time ruim, eu já falei isso, mas se tivesse todo mundo. E ainda vai perder jogadores. Se fala em perder algum jogador, aí, amigo, é a pá de cal. Então o Náutico esse ano precisa trabalhar e trabalhar forte. É um jogo difícil, mas tem condições de ganhar dentro dos aflitos. Exatamente. Agora vamos para o Santa Cruz. Um jogo muito difícil, onde o Santa Cruz precisa vencer dentro da sua torcida. Conseguiu vencer fora de casa, recuperou aqueles pontos perdidos do jogo passado dentro de casa, recuperou fora. Agora vai jogar contra a Juazeirense.
que o Santa Cruz... O momento do Santa Cruz. É um momento bom, pela vitória fora de casa, né? Pela vitória fora de casa é um momento muito bom. Eu acho que o Santa Cruz precisa saber jogar dentro de casa. O Santa Cruz não tem um timaço para propor nada. Tem um time que luta, então, fechadinho, não toma gol, toma muitos gols dentro de casa. Você não pode tomar gol, irmão. Aqui é zero, a gente não toma, que a gente vai fazer com o apoio da nossa torcida. Mas toma muitos gols, falhas incríveis no meio ali da zaga, é muito Até confuso. os 2 gols que o Santa Cruz toma no jogo dentro de casa são bolas encaixadas por no dentro meio do sistema defensivo. Exatamente. Uma defesa mal, sem cobertura, uma defesa mal posicionada. Então, o posicionamento é importante. Tem um alemão que é um jogador experiente que pode ajeitar aquilo ali, ajudar o Martelotti. Então, o próprio Zé Teodoro, eles conversaram que não pode tomar do gol dentro de casa. Santa Cruz não pode. E aí tem uma pressão do torcedor. Agora tem uma coisa, essa torcida mais uma vez é maravilhosa. O que botar, vende. 20 mil vai vender. 30 mil, 30 mil vai vender. Eu acredito que vai vender os 20 mil, que é já esperado. Até o prezado momento vendeu mais de 9 mil ingressos. E está aí na expectativa de conseguir a liberação do anel superior. Se conseguir e for um preço acessível ao torcedor, eu acredito que vai bater aí 30 mil tranquilamente. Mas o Santa Cruz hoje passa por esses altos e baixos. O Santa Cruz tem que lembrar que precisa classificar. E tem também algumas contratações que o Santa Cruz já vem falando, o próprio Chiquinho, a volta do Chiquinho, que é um bom jogador, que jogou já no time do Santa Cruz e pode voltar. Eu acredito que o Santa Cruz vencer. Chiquinho vem. Porque praticamente já está classificado, assim, virtualmente, porque tem um jogo fora, depois vem para o jogo dentro de casa. Mas assim, o Santa Cruz precisa vencer. Tem o Rafael Furtado, que não está bem, mas é um jogador muito forte, número 9. Tem o Mateuzinho, que conseguiu fazer os 2 gols. Tem o Wesley, que é um jogador que veio do Salgueiro, que começou a encaixar no time de Santa Cruz, simplesmente quando ele vem como esse segundo homem de meio de campo, começa a encaixar algum espaço. Santa Cruz tem um bom time, mas precisa fazer algo diferente nesse jogo. E o Santa Cruz, ele tem que ver uma coisa, o Santa Cruz não tá precisando de ninguém para classificar. É só dele. É isso que eu tô te falando. O ruim é quando tu vai disputar um jogo e, pô, precisamos ganhar e o A perder, o B perder, não. Não precisa de ninguém. Se ele ganhar os 2 jogos em casa, tá dentro. Até se ganhar esse, dependendo do outro jogo, vai estar classificado. Então, ter tranquilidade, torcedor, não vaiar, sempre incentivar o time, apoiar os jogadores, apoiar essa comissão técnica, a direção. Ali tem que ser uma festa. Tem que ser de irmandade, de amizade. Para quê? Para que a equipe jogue bem. A equipe jogando bem ali na Arruda, isso é bom para o torcedor, eu acredito na vitória do Santa Cruz. Lembrando a vocês, a gente tem um convidado até especial, né, xerife? Que fez até comigo a vídeo, foi o nosso grande amigo, Francisco Carvalho da Silva Neto, vulgo Chiquinho. Pronto, então fiquem ligados. Ó, o vídeo tá excepcional. Thalita, dá aquela moral pra gente. Forte abraço e até segunda-feira. Valeu, galera, um abraço. Fala, pessoal do canal do Xerife Ricardo Rocha 3. Nada mais, nada menos do que Francisco Carvalho da Silva Neto, vulgo Chiquinho, um grande craque, passou pelos 2 clubes, passou pelo Sport e também passou pelo time do Vasco da Gama. Chico, o que tu acha desse jogo que vai acontecer no domingo? Um grande jogo, né? Mais de 65 mil ingressos já vendidos no Maracanã. A expectativa para esse jogo? Fala, Ricardinho, fala, xerife, um prazer estar participando do seu canal. Ricardo, a expectativa desse jogo ela é gigantesca, né? Pelo momento das 2 equipes, o Vasco que vem de uma derrota até surpreendente, né? De certo modo, o Sport mantendo aquele roteiro de desconfiança, né? Principalmente jogando contra o Cruzeiro fora de casa. Eu acho que no Sport esse fato novo do Lisca, ele pode criar uma nova condição para a equipe. O time do Sport ele tem as suas deficiências, eu acredito muito nesse trabalho de primeiro momento do Lisca, né? Tenho certeza que ele vai usar e mudar a sua estratégia, né, em relação à equipe que ele vai montar. Ele deve montar uma equipe um pouco mais conservadora. 3 zagueiros? Claro. Eu acredito que ele entre com 3 zagueiros, né? Até pela forma que terminou a equipe nesse último jogo. Aí você entraria com Chico, Sabino e Thierry, ou você deslocaria o próprio Sander ali como terceiro homem, fazendo essa zaga, ou o próprio Fabinho, porque quando ele botou o Fabinho como terceiro homem, existiu uma lacuna muito grande, né? Um buraco muito grande no meio campo do Sport. Ficou o Bruno Matias praticamente sozinho e o Alanzinho teve que recuar. O que você acha disso aí? Olha, depende muito de como... O lado direito do Vasco ele é muito forte, né? Vem com o Figueiredo, um jogador muito rápido, muito habilidoso. Bate bem na bola. E o Vasco tem essa válvula de escape muito forte por esse lado direito. Por isso que eu acho que aquele lado esquerdo do Sport, ele pode usar o Sander como um zagueiro, apesar que eu gosto muito do Chico como zagueiro. O Chico pede passagem, é um garoto jovem,
né? Ele pode utilizar até o próprio Chico ali, mas em relação ao meio campo é que me incomoda. Eu acho que ele pode tentar, o Blas Classer para mim ele vem pedindo passagem, vem entrando bem nos jogos. Entraria no lugar do Giovani, seria? Acho que nem no lugar do Giovani. Eu acho que eu tiraria um volante nesse caso e colocaria o Blas. Então não para você não ficar tão conservador. Pelas características do jeito que você está falando, sairia então o Bruno Matias, porque o Fabinho é um jogador que eu tiraria o Bruno, isso vai aí. ficar um pouquinho mais, né? E tem essa saída, essa condição dessa saída de bola que o Sport também precisa com o Blas Cáceres. Também. E em relação à parte defensiva, mesmo o Chico sem estar tendo essa continuidade de jogos, eu utilizaria o Chico como zagueiro, né? Um jogador um pouco mais rápido que o Sander, para fazer essa cobertura. Acredito que ele pode usar o Juba nessa função, dando um pouco mais de liberdade, para que tenha essa criação pelo lado esquerdo também, explorando, mas o meio campo do Sport é que ele é um pouco improdutivo, isso preocupa muito, né? Você tem um ataque também que tem aquela inconstância, vai ser um jogo difícil, a atmosfera é totalmente favorável ao Vasco, mesmo vindo de uma derrota, e essa derrota vai aguçar ainda mais essa vontade dos jogadores do Vasco de jogar em casa com o apoio de sua torcida. Eles não querem decepcionar, porque o último jogo foi decepcionante, né? Não pela derrota, mas pelo rendimento. Jogo muito difícil para o Sport e ele acha que tem que pensar a curto prazo. Esse jogo o Sport não pode perder para não se distanciar tanto dessa turma de cima. Verdade, e o Vasco também tem alguns jogadores muito interessantes. Essa garotada do Vasco, o Vasco bate e volta, tem garotos muito bons. Tem até um jogador conhecido, o próprio Raniel, que a gente conhece já muito bem, do futebol pernambucano, Santa Cruz, Santos, enfim. Também tem o Nenê, que é um jogador... Para mim é o maior destaque do Vasco, né? É um dos grandes destaques do time do Vasco, me impressionando, porque com 40 anos, Chiquinho, posso falar tá velho, mas com 40 anos, o que eu vejo, posso até estar errado, Nenê corre mais do que Giovani, é mais produtivo do que Giovani. Muito mais, é um jogador muito dinâmico, né? Que ele se apresenta muito pro jogo. O Nenê, ele não foge do jogo, né? É um jogador que assume a responsabilidade. Isso é bom, você ter um jogador tão experiente e tão participativo como o Nenê. Ele vem dando uma aula nesses últimos jogos, não só de sua parte técnica, que todos nós já conhecemos, mas principalmente da sua parte física, né, que impressiona por sua dinâmica. É um jogador muito dinâmico e vem surpreendendo nessa Série B. É um jogo muito difícil para o Sport. O Vasco é uma equipe que, no meu ponto de vista, se parece muito com a equipe do Cruzeiro no que diz respeito à competitividade. É uma equipe que também sabe defender muito bem, jogando em casa com apoio maciço do seu torcedor. É uma equipe muito forte. Então, pessoal, você já sabe, ó. Curta, compartilhe, comentem bastante, sigam a página do Xerife Ricardo Rocha 3, seu Instagram. @ChiquinhoPR, tamo juntos. Sigam o Vamos homem. lá. E o do estagiário aqui, @Ricardo Rocha Filho, tá bom? Então você já sabe, pessoal, grande jogo. E ó, vem com a gente, tá bom? Forte Estagiário por um dia, hein? Valeu, Rocha. Valeu, Ricardão. Valeu, meu velho, obrigado. E você já sabe, agora vem a melhor situação. Deixa eu te falar, a melhor casa de apostas. PixBet, disparada. E eu brinco quando eu brinco, mas é verdade, rapidez no depósito e rapidez no saque. É verdade. Vai lá, entra lá no site, vê lá PixBet, e amigo, é igual caldo de cana, na hora. Ganhou, sacou. Agora eu vou dar meus palpites, viu? Tá. Ó, eu acredito que Náutico vença. Eu acredito que o Santa Cruz vença e o jogo do Vasco e Sport acima do e-mail. O que é acima do e-mail, Xerife? Se fizer 2 gols, eu ganho. Quem fizer. Então, eu acredito que possa dar 2 gols nesse jogo do Vasco e Sport. Vai, eu tô contigo porque vai ser um jogão. Vai ser um jogaço.